Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Casamento Milionário Cast, o podcast para casais que querem aprender a lidar com dinheiro a dois. E, gente, eu não tô sozinha. Hoje eu tô com ele, o mais inteligente, o mais culto, maravilhoso, extraordinário e lindo! Meu marido, William Shoa. Gostei. Seja bem-vindo, amor. Gostou, né? Gostei, Aí, gente, gostei. fiz direitinho, porque ele sempre abre o podcast como? Lá em cima, me colocando lá em cima. Gostou? O pessoal que tá acompanhando os podcasts sabe que tava na hora, né, rapaziada? Tamo junto. É isso, gente. Vamos lá, então, sem mais delongas. Bora pra Amor, cima. fala pra galera qual é o tema do Casamento Milionário Cast hoje. Tema importantíssimo. Hoje você vai descobrir por que casais com alto nível intelectual, PhD, pós-graduado, mestrado, muito conhecimento, não se desenvolvem financeiramente. Caramba! Ou seja, hoje a gente vai falar de algo que é mais importante do que o conhecimento intelectual, do que o conhecimento técnico, que é inteligência emocional. Ouviram, né? Inteligência emocional. Então vamos pra cima, porque é um tema extremamente importante dentro do casamento. E vamos começar com a pergunta, amor, de milhões. O que é inteligência emocional? Bom, inteligência emocional é você ser capaz de gerir as emoções, de regular as emoções e utilizá-las em prol dos seus objetivos. Que legal. Então, a maioria dos casais, a maioria das pessoas que não possuem as emoções, elas estão extremamente vulneráveis. Não possuem inteligência emocional, elas estão totalmente vulneráveis aos efeitos das emoções. Agora, quem possui inteligência emocional utiliza o poder das emoções a seu favor. Então é a pessoa que ela tem as rédeas da própria vida emocional nas mãos. Exatamente. Não é aquela pessoa que ela é simplesmente levada pelo vento Das emoções. As emoções vêm e ela tá no controle. Exatamente. E esse é um conhecimento mais importante do que qualquer conhecimento técnico e intelectual, que é o conhecimento emocional, é a inteligência emocional. E é algo que não é falado em escola, não é algo que se você pensar um pouco, você fica numa escola, né? Durante quase toda a sua vida, né? Você faz o período básico, formação, ensino médio, faculdade, pós, mestrado, e em nenhum momento é falado sobre o mundo emocional, como controlar as emoções, como gerir as emoções e como utilizá-las a seu favor. E como isso vai ser decisivo num relacionamento, num casamento, né? Para você lidar com outra pessoa, para você lidar com filhos, lidar com o cônjuge, não é verdade? Mas também num modo profissional, para você lidar com colaboradores, lidar com parceiros, lidar com clientes, enfim. E lidar com dinheiro, porque dinheiro é emocional. Exatamente. Né? Dinheiro é emocional. E você começou falando de algo que é muito verdade. Como nós encontramos pessoas que são técnicas. Extremamente inteligentes, capacitadas, e você senta com a pessoa é PhD, enfim, ela domina aquele assunto que ela trabalha. Ela domina várias outras áreas, ela fala vários idiomas, mas ela não tem inteligência emocional. Exatamente. Como isso rouba dessa pessoa resultados financeiros, resultados dentro de um relacionamento, né? Sim, porque o conhecimento técnico, o conhecimento intelectual, né, ele vai te ajudar para desenvolver uma ideia, desenvolver um projeto, ter uma percepção sobre algo. Agora, o que te faz realizar alguma coisa, o que te faz chegar ao resultado, ou seja, a execução de qualquer coisa, vai demandar conhecimento emocional. Então a gente divide em 2 dias, né? 2 níveis de conhecimento, o intelectual e o conhecimento emocional. Então não adianta, você pode ter um nível intelectual gigantesco. Se você não sabe lidar com pessoas, se você não sabe gerir suas emoções, se você não sabe enfrentar desafios e permanecer persistente, conseguir dominar-se, sabe? Cara, você não vai conseguir construir nada. E isso começa muito cedo, né, amor? Porque a criança, quando ela nasce, ela é um poço de emoção. Sim. E ela não sabe dar nomes àquelas emoções. E o trabalho começa aí. A gente olha para nossa vida adulta hoje e a gente pensa, caramba, por que essa emoção me toma e eu não consigo lidar com ela? A gente volta na infância.
será que isso foi trabalhado na minha infância? Será que... Como que eu reagi? Como que as pessoas à minha volta reagiam quando eu era tomada por emoções? Porque a criança, você vê uma criança fazendo birra na rua, você vê uma criança sendo tomada, né, pela emoção. Como o adulto, o papel do adulto na vida dessa criança é importantíssimo para que, no futuro, essa criança seja uma pessoa adulta com inteligência emocional. E é o que você falou, é muito difícil, porque não é um assunto... O autor desse livro aqui, o Augusto Cury, ele fala muito sobre isso. E ele tem até um trabalho de introdução de inteligência emocional nas escolas, porque ele fala que o mundo interno é desconhecido. A gente não conhece o nosso próprio mundo, né? As nossas próprias emoções. E é muito importante a gente falar disso, porque nós trazemos essas bagagens emocionais. Nós trazemos bagagens. Eu trago a minha bagagem, o William traz a bagagem dele, bagagens totalmente emocionais para dentro do nosso casamento. E se nós não temos inteligência para gerenciar essas emoções, nós não temos capacidade de construir nada. Porque no momento de dificuldade, no momento de desafio, essas emoções elas tomam conta e a falta de inteligência emocional faz com que a gente paralise, faz com que a gente se acabe em brigas, faz com que a gente, enfim, não rompa, né? Exatamente. E qual que é a sua visão, amor, sobre essa parte da infância? Então, o cérebro da criança, ele não é capaz de regular. Ele não é capaz de gerir as emoções, sabe? Imagina um bebê. O bebê não sabe o que é fome. O bebê não sabe o que é uma dor na barriga. Ele não sabe o que é isso. Ele necessita de um cérebro adulto para introduzi-lo nesse mundo físico, né? Que a gente está falando de fome e tal. Então você apresenta para a criança, olha, isso é fome, isso é uma dor, isso é o queimar, né? Mesma coisa não acontece... encosta aqui, tá gelado. Tá quente, tá gelado. Quente. A criança, ela não nasce sabendo disso. Isso é um aprendizado. A mesma coisa acontece com o universo emocional. A criança ela não é capaz de regular as emoções, de gerir emoção. Não existe isso. A criança ela tá triste, ela só sente. É emoção pura. Então, você precisa de um adulto, de um cérebro maduro, capaz de regular as emoções da criança. Então, é o cérebro adulto que vai regular as emoções da criança e vai apresentar um mundo emocional para ela. Falando, olha, você tá triste. Tudo bem ficar triste. Você perdeu. Você perdeu, isso acontece. Tudo bem, pode chorar. E a criança vai reconhecer o que é aquela emoção. E o cérebro adulto vai ensiná-la a lidar com aquilo. Uma decepção, um fracasso, uma raiva. Às vezes a criança está com raiva. É uma emoção, raiva. E geralmente acontece assim, a criança começa a chorar, ela perdeu um jogo, ela tá triste por causa de alguma coisa, ela chora. Qual é a primeira reação da maioria dos pais? Não são todos, porque tem muitos pais com inteligência emocional. Mas qual é a primeira reação, assim, cara? Você tem, por exemplo, uma criança chorando, né? Ela tá triste, tá chorando, aí o pai chega e fala, ó, para de chorar, engole o choro, fica quieta e tal, não sei o quê. O que ele está fazendo? Ele não está regulando as emoções para aquela criança. Ele não está desenvolvendo esse processo. Ele não está dando capacidades, exemplos ou ferramentas para que a criança ela seja capaz de identificar aquela emoção. Olha, estou sentindo tristeza, estou sentindo raiva. E nem dando recursos para ela como ela vai lidar com essas emoções para que a vida dela seja saudável. E o que acontece? Essa criança, quando cresce, se torna um adulto que não sabe regular as emoções. Então está totalmente vulnerável às emoções. E aí, meu irmão, as emoções elas acabam atrapalhando. Imagina num momento decisivo ou num momento de desafio, num momento de medo, num momento de tensão, num momento de dor. Essa pessoa ela é simplesmente inundada por emoções e ela acaba fazendo ou deixando de fazer, né, aquilo que tinha que fazer. E aí você acaba tendo consequências disso e que não eram o que a pessoa queria. Mas por quê? Porque ela não teve gestão emocional, não teve inteligência emocional para poder realizar. E é legal porque às vezes a gente adulta, a gente pensa assim, eu não poderia estar sentindo isso. Eu não poderia estar sentindo raiva. Eu não poderia estar sentindo dor. Eu não poderia estar sentindo ódio. Enfim, a gente nega a emoção. Mas tem uma frase que eu gosto muito que diz, ireis, mas não pequeis. Exatamente. Você pode ficar irado. Você pode ficar... É uma permissão de Deus, né? É porque você não tem controle sobre
o nascer da emoção. Exatamente. A emoção é algo que é anterior ao cérebro racional, né? Então, é anterior ao teu córtex ali, a parte intelectual. É uma coisa mais instintiva. Então você pode irar, você pode se sentir triste, você pode se sentir com dor, você pode, enfim, sentir ódio, mas você não pode permitir que aquele sentimento domine você ao ponto de você simplesmente não ter mais controle sobre a situação, sobre as coisas. E como isso, gente, é importante no casamento. Exatamente. Como isso é importante no casamento. A gente falou no episódio passado sobre comunicação, né? As 5 linguagens do amor. E como eu falei sobre as pequenas pedras no nosso caminho. A gente não tropeça em pedra grande, a gente tropeça em pedra pequenininha. E como essa parte da gestão emocional dentro do casamento, ela é importante. Porque num casamento a gente vai passar por desafios, a gente vai passar por dores, a gente vai passar por momentos difíceis. E como essa inteligência emocional, essa gestão emocional, ela é necessária nessa hora, né, amor? Exatamente, porque como você falou, né? A emoção, ela vai surgir. Não tem como. Não tem como você falar assim, eu não vou sentir medo. É impossível. O medo é uma coisa que vai surgir. Agora, o que você deve fazer não é anular. Eu não posso sentir medo, eu não quero sentir medo. Não é isso. A gestão, a inteligência emocional é você utilizar essa emoção como propulsor. Porque emoção é energia. Então você tem uma energia psíquica ali. Seja raiva, seja o medo, seja a tristeza. E é importante você ser capaz de reconhecer qual é a emoção e utilizar essa emoção para realmente alcançar seus objetivos. Então, por exemplo, num relacionamento, você está num casamento ali, como esse aspecto emocional é decisivo para o sucesso ou para o fracasso. Exatamente. Qualquer empresário sabe como o aspecto emocional é decisivo para o sucesso ou fracasso. Qualquer atleta sabe disso. E é interessante isso, perceber que na parte de treinamento, né? Você tem um treinamento, existe um treino de performance. O que quer dizer treino de performance? É um treino emocional. Porque uma coisa é o valendo. Já viu aquela pessoa que é sensacional no bastidor? A pessoa sabe tudo, mas agora no valendo, aquele jogador que... Brasil. O Brasil perdeu a Copa, se você tá assistindo aí no final, saiu nas quartas de finais. É o Brasil no treino, no pênalti, né? E chega no valendo, aí deixa a gente triste. Esse aspecto, por exemplo, esse exemplo que você tá dando do pênalti é espetacular, porque você vê que é um quesito extremamente psicológico, emocional. Então você tem toda uma torcida gritando, aquela pressão, tudo é um momento crucial, é um momento de tensão, é um momento de virada. A capacidade de gerir as emoções, ela é determinante para o sucesso ou para o fracasso. Você contando disso, eu lembrei de uma história que você já conhece, que eu já te contei 1 zilhão de vezes, mas eu acho legal contar pra galera. Eu lembro que eu era criança e meu pai tinha colocado a gente no judô. E a gente fazia judô. Eu e meu irmão mais novo. E a gente tava num campeonato sul-mineiro de judô. E eu era bem pequenininha. Eu ainda sou bem pequenininha, miudinha. E eu fui disputar o campeonato. E na minha categoria, tinham meninas muito maiores que eu. Apesar de terem a minha idade. E aí eu lembro que eu já tava, assim, numa das lutas finais. E uma menina bem maior que eu, a gente lutando ali no chão. E ela agarrou o meu cabelo, assim, e eu rodando, segurando a menina no chão. E eu lembro de um sentimento que me invadiu. De medo, dor. Eu já tava cansada, eu era criança. E a garota puxava meu cabelo. E aquele sentimento de pavor tomou conta de mim. Só que enquanto eu tava rodando com a menina no chão, eu olhei pra fora e eu vi meu pai. E meu pai gritava igual um louco fora do tatame. Ele tava sentado numa cadeira branca e ele quebrou a cadeira, porque ele gritava. E ele gritava pra mim assim, não solta! Não solta, tá acabando, não solta. E eu fixei o meu olhar no meu pai gritando ali, não solta. Gente, todas as vozes silenciaram e eu foquei no meu pai. E rapidamente o meu estado emocional foi transformado. Porque quando eu ouvi meu pai gritando, não solta, não solta, eu agarrei a garota com toda a força. Eu fechei os olhos e rodando ali, ó, reloginho. E eu pensava assim, eu só vou abrir o olho quando o juiz apitar. E eu não pensava mais em nada. E eu só ouvia a voz do meu pai do lado de fora. Meu estado emocional mudou. E eu venci a luta.
e levei a medalha Uhum. de primeiro lugar para casa, de campeonato sul-mineiro de judô. Então, isso que você falou é muito verdade. A gestão emocional, ela é um fator determinante ou para o fracasso ou para a derrota, porque eu era criança. Se naquele momento eu tivesse dado vazão àquela emoção de medo, sentimento de fracasso, de dor, meu cabelo tá doendo, eu quero sair daqui, cadê meu pai? Eu teria perdido a luta, né? Mas, como eu transformei meu estado emocional, rapidamente eu tomei o controle da situação de novo. Isso foi uma situação. Mas já tiveram várias outras situações em que eu perdi. Sim. E eu perdi pras emoções. Às vezes é uma prova, um concurso público que você vai fazer. Exatamente. Quantas pessoas se preparam, né? Exatamente. Anos ali para um concurso, para um teste, e quando chegam no momento, elas intelectualmente elas são capazes. Elas são Elas capazes. estão preparadas intelectualmente. Intelectualmente. Mas quando chega o valendo, né? É a síndrome do valendo ali, a pessoa ela acaba. Entra o nervosismo, entra o emocional e a pessoa acaba não realizando, nem performando. É isso. Então, uma coisa que é muito importante nesse aspecto acho que o primeiro passo é realmente você reconhecer quais são as emoções. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, né? A gente tem um sistema de ensino que ele é voltado para a área intelectual. Então, que é muito importante. Que é muito importante. Mas a gente vê como o aspecto emocional, eu falo aqui pra vocês, é mais importante do que o intelectual. Porque quando você enxerga a história de pessoas de sucesso em suas áreas, a grande maioria delas, elas não eram os melhores capacitados intelectualmente para isso. Mas eles eram os que tinham a melhor capacidade para gerir as emoções da execução, de realizar. Então, provavelmente, se você olhar, se você trabalha numa empresa, se você trabalha numa instituição, muito provável de que o dono do negócio ele não tenha nenhuma faculdade. Essa é a realidade. Então, quando você olha esse dado, você percebe como o fator emocional, a capacidade emocional de gerir as emoções... É crucial. É o fator decisivo, entendeu? Então, como a gente não tem uma formação de ensino, que esse assunto não sequer é inserido, né? Ninguém fala sobre isso. Você tem um déficit muito grande. Então, muito provavelmente, você que está assistindo esse podcast, talvez você esteja analisando nesse momento e percebendo que, cara, você não tem esse conhecimento sobre inteligência emocional. E por onde começar? A primeira coisa é realmente reconhecendo quais são as emoções. Como uma criança. Conhecendo a nossa falta de inteligência emocional. Porque eu, durante a minha vida, eu muito mais perdi para as emoções do que eu ganhei. A verdade é essa. Quando eu tive a virada e a gente começou a estudar, já casada, adulta, que a gente começou a conversar sobre inteligência emocional, que me desceu essa ficha, me caiu essa ficha de, opa, eu não tenho inteligência para gerenciar as minhas emoções. A verdade é que por muitas vezes eu fui derrotada porque eu não tinha gerenciamento de emoção. Era uma prova, um concurso, alguma coisa que eu queria fazer e que as emoções tomavam conta de mim, no relacionamento, às vezes um momento legal que a gente tá vivendo, e aí aconteceu alguma coisa que gerou uma emoção ruim, e o fato de eu não saber gerenciar aquela emoção estraga tudo de uma vez. Então, é ter essa consciência, né, amor? Reconhecer. Poxa, eu não tenho inteligência emocional. E é o que eu tô dizendo, isso é o normal. Uhum. No sentido de, melhor, isso é o comum, justamente por você não ter muitos estudos sobre isso, muita gente falando, na escola, como eu falei aqui, não falam. E, como eu disse, uma criança ela não consegue regular suas emoções. Ela necessita de um cérebro adulto maduro que vai fazer essa gestão. Então, amor, te cortei, pode falar. E assim, um aspecto importante nisso, eu acho que o primeiro passo é você reconhecer as emoções. O que quer dizer reconhecer as emoções? É apresentar as emoções a você, sabe? O que eu tô sentindo? Sabe o que é isso? Ah, isso é raiva, isso é tristeza. Dá nome às emoções, sabe? É um momento de você apresentá-las. Porque muita gente não conhece. E aí você é tomado por emoção, e a emoção é a verdade, é aquilo e pronto, e você não se questiona. Então questionar o que você tá sentindo. Você tá sentindo desconforto? Ciúme, raiva. Esse desconforto vem do quê? Você tá inseguro? Isso é insegurança? Isso é raiva? Isso é tristeza? O que é isso? Então, explorar esse mundo e dar nomes aos sentimentos é o primeiro nível de conhecimento, né? E
depois disso, né, depois que você explora essas emoções, é desenvolver capacidades de mudar o estado de espírito. Como você falou, né? Eu aprendi isso com a Carla. Exatamente. Você falou que você estava lá no momento da luta e você estava nervosa, você estava sofrendo, estava com medo, insegura. E quando você viu a fala do seu pai, aquilo mudou teu estado de espírito e você conseguiu controlar. Aconteceu de novo na prova da UAB, lembra? Exatamente. Eu fiz a primeira fase da prova da UAB, repeti, fui pra primeira fase de novo. E, gente, o William, ele tava sempre assim, amor, é uma prova, você vai passar. É só continuar estudando, uma hora você vai passar. Você vai passar. Ele ficava assim, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E eu, caramba, eu tenho um lado mais negativo, né? E o William tem um lado bem mais positivo que eu. E ali, quando eu fui pra primeira fase de novo, eu estudei, me preparei. E o William conversou muito comigo sobre gestão de emoção na prova. Ele falou, cara, chega lá, tranquila, respira, faz a prova tranquila, que você vai passar. E aí, na primeira fase, fiz a prova. E eu lembro que que eu cheguei em casa e eu fui corrigir a prova à noite, né? Quando saiu o gabarito. Gente, parecia final de Copa do Mundo. Ai, meu Deus, Copa do Mundo. Brasil em 2026. A gente acredita. E aí, eu lembro que a gente corrigindo a prova... Quando deu a quantidade de questões, ele, ai, meu Deus, você passou. E como aquilo foi pura gestão emocional. E a gente passa o tempo inteiro ouvindo, essa prova é gestão emocional, né? Então, você ter esse domínio dessa mudança de estado, né? Exatamente. Então, você tem ferramentas, tem estratégia, tem formas de você alterar o seu estado psíquico, né? E o outro ponto é você utilizar disso também, sabe? Porque é uma energia, a gente tá falando de reação química que vai gerar tudo isso. Então, é uma energia acumulada. A gente não tá falando para você travar, conter, não é disso. É realmente você utilizar dessa energia para os seus objetivos. Então, é um nível de consciência ainda mais elevado. E isso é muito importante quando a gente está falando de finanças. E casamento. E casamento. Esse aspecto é, sem dúvida, o mais importante, né? Porque você vai ter desafios. Vão haver momentos decisivos, de decisão, de tomada de escolha, momentos de tensão, momentos de conflito. E como que isso vai ser gerido? Então, às vezes, muitas pessoas elas acabam não desenvolvendo em suas carreiras, elas acabam não conseguindo gerir bem os recursos que têm, que possuem, justamente porque em momentos de tensão, em momentos de decisão, ou elas agem de uma forma errada, né, inconsequente, ou elas não agem, né? Aí vem aquele lance do atacar ou fugir, que é um fenômeno do emocional, né? Então, quando você está sobre medo, sobre tensão, você vai ter essa tendência. Algumas pessoas vão ter uma tendência de atacar, outras pessoas vão ter uma tendência de fugir, de fuga. Isso é simplesmente do emocional. Então, reconhecer e desenvolver isso é um aspecto importante. O que é mais interessante disso é o seguinte, que no relacionamento, num casamento, você vai ter alguém que vai estar tão próximo, tão intimamente ligado a você, que vai ser seu técnico. Olha só. É alguém que vai poder te ajudar nesse processo de desenvolvimento. Porque realmente é você desenvolver algo e ser capaz de controlar seu emocional, seu mundo interno, né? Então, porque suas emoções não são você. Você não são suas emoções, nem são seus pensamentos. Você é muito além disso. E quando você tem alguém que está do lado de fora, essa pessoa ela te ajuda a regular as emoções. Então é um aspecto interessante de você ouvir, né? E aí vem a responsabilidade no relacionamento, né? De você contribuir nessa jornada de desenvolvimento emocional. Tanto do seu marido, da sua esposa, daqui a pouco dos filhos, você que já tem filhos, dos filhos. Então é um processo que realmente a gente falando de humanidade, eu acho que a gente está muito no início desse conhecimento. A gente separou aqui alguns livros pra gente falar sobre isso, né? Mas antes eu queria, já que você tocou nesse assunto, queria só fazer um comentário sobre isso, que mais uma vez, o que eu digo, o casamento é um lugar de cura, né? Como nós podemos ser curados no nosso casamento? E, gente, a gente não precisa jogar no time adversário, a gente pode jogar junto, no mesmo time,
sabe? Eu sei que é difícil, porque como a gente tá sempre muito junto, a gente tá vendo os defeitos um do outro e isso incomoda a gente, e a gente quer cobrar, a gente quer que o outro se atente para essas falhas, mas tomar para si essa responsabilidade de eu vou ajudar o meu marido, eu vou ajudar a minha esposa nessa jornada de desenvolvimento emocional, financeiro, pessoal, como isso faz com que a gente cresça também, sabe? Então, muitas vezes lá em casa, o William, ele tá de fora como técnico. E ele olha pra mim e fala, amor, calma, fica tranquila, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Olha, escuta suas emoções, escuta seus pensamentos, o que você tá sentindo agora? Vamos lá, tá tudo bem. E outras vezes sou eu que tô de fora. E a minha frase é essa assim, eu falo pra ele, amor, avalia suas emoções, eu acho que você não tá bem hoje. Exatamente. Né? Às vezes funciona, às vezes não. Às vezes a gente se toma de emoções, mas a gente precisa sempre voltar pro começo e começar de novo. Sabe? Então, no meio de uma briga, às vezes, ai meu Deus, a gente brigou, agora é o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo. Brigou? Volta pro começo. Vamos trabalhar a gestão emocional no nosso casamento, porque isso vai influenciar tudo na nossa vida. Então, fique de fora, olhe pro outro e diga, meu bem, avalie suas emoções. Acho que você não tá muito bem hoje. Quer conversar? Entende? Isso é muito importante e como os dois precisam tomar para si essa responsabilidade. Porque se você não toma para si essa responsabilidade, você age assim, que se lasque o outro. Que o outro viva do jeito que ele quiser. Que o outro, enfim, leve as emoções dele do jeito que ele quiser. Mas é um engano, porque isso vai influenciar a tua vida também. Isso vai influenciar a vida financeira de vocês. Então isso que você falou, amor, é muito verdade. Exatamente. E assim, realmente, a gente está no início de produção de conhecimento de uma maneira científica, né? Sobre isso, né? Como você falou, o Augusto Cury falando para introduzir, né, um método científico para as escolas, tem um projeto disso. Aqui a gente também separou o Daniel Goleman, que também é um PhD, que fala sobre a questão das emoções, a inteligência emocional. É sensacional. Você separou aqui também a Camila, né? A gente trouxe alguns livros aqui, que são livros que acompanham a gente nessa jornada de desenvolvimento de inteligência emocional. São livros que a gente tá sempre correndo com eles, né, amor? Às vezes sou eu que tô com ele na bolsa, às vezes é o William, e a gente tá sempre caminhando entre esses livros. Aqui, além do William ter separado o Inteligência Emocional, esse aqui é do... Esse é Daniel Goleman. E eu tenho o Augusto Cury aqui, e a Lisa Beveri e a Camila Saraiva. São títulos, assim, excelentes. Você apresenta eles, amor? Os livros? Pode apresentar. Esse, gente, ele é muito bom. Ele é voltado para o público feminino. É de uma pastora americana, Lisa Beveri. Ela é esposa daquele famoso autor John Bevere. E o título é Fique Irada, mas não exploda. É um guia mesmo, com exercício, para você desenvolver a inteligência emocional, o controle das suas emoções. É um livro que eu acredito que tanto homem quanto mulher pode ler, mas é um livro que a linguagem é bem voltada para o público feminino e é um livro cristão. Esse aqui é um livro cristão. Eu também tenho esse aqui que eu tô lendo agora, eu ganhei da minha amiga Carla Silva. Eu tô gostando muito desse livro e eu tô fazendo todos os exercícios dele e tal. E é um livro mais profundo, tá? Diferente desse aqui que já vem bem assim Tô batendo no microfone aqui. Diferente desse aqui que já vem bem no problema e vem tratando o problema, esse aqui vai nas raízes. Isso aqui é uma viagem bem profunda para o que tá por trás, sabe? Quais são as nossas estruturas emocionais da infância, que é da Camila Saraiva Vieira, né? Camila Saraiva Vieira, a esposa daquele coaching Paulo Vieira. É um livro muito bom. E nós temos aqui, que esse é meu favorito, o pequenininho, que é um livro de bolso, que você pode carregar, Seja Líder de Si Mesmo. E é um livro que você lê, assim, 2 horas. E é um livro, gente, sensacional. Uma vez por mês a gente tem que ler esse livro aqui. E o outro, que é o Inteligência Emocional, né? Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. É um livro também tratando sobre isso, mas trazendo um aspecto científico, né? Sobre o cérebro, sobre as emoções e como desenvolver a inteligência emocional. Então, ele realmente desenvolve uma teoria revolucionária que redefine, né, esse quesito do que é ser inteligente. Porque o aspecto emocional, ele vai definir a qualidade dos seus relacionamentos, a sua capacidade de consistência, de perseverança, de, apesar dos desafios, continuar trabalhando, continuar se desenvolvendo. Então,
São esses livros, são muito importantes aí, a gente Eu colocou não aqui falei como indicação. o título desse é Viva Sua Real Identidade, esse aqui, tá? É um livro excelente, gente. E também muito voltado para um público feminino. Você pode... É aquilo, homens e mulheres, né? Podem fazer a leitura, mas é uma linguagem bem para o público feminino. E esses livros, eles acompanham bastante a gente, né? Um aspecto importante a falar é o seguinte. Acredito que quando você vê os textos mais relevantes aí, históricos, né, milenares que a gente tem, eles vão tratar sobre esse universo, o universo da psique humana. Né? Então, quando a gente fala da Bíblia, a gente fala dos frutos do Espírito Santo, né, que você lê no texto bíblico, ele vai estar falando justamente isso, né? Domínio próprio, mansidão, fé, perseverança. Então, são características de pessoas que desenvolveram a habilidade de gerir suas emoções, de gerir seu mundo interno. E, sem dúvida, esse é o grande desafio humano, né? De você ser capaz de controlar as suas emoções e utilizá-las para realmente realizar aquilo que tem que ser feito. Exatamente. Né? Num relacionamento, então, isso se amplifica, porque você vai ter duas pessoas. Com duas bagagens diferentes. Dilemas diferentes, Dilemas construções diferentes. Exatamente. Então, como esse assunto, ele é importantíssimo. É importante, né? Você intencionalmente promover diálogo, desenvolver, buscar capacitação nessa área, porque, como a gente falou, é um aspecto que ele é crucial. Mais do que o intelectual. Então, existe um aspecto de desaprender, né? Porque você tem pessoas que estão num nível intelectual altíssimo de conhecimento técnico, profissional e tal, mas no nível emocional eles ainda engatiam, né? Então é muito importante se inserir nessa jornada de aprendizado, de autoaprendizado, né? E, por último, quero falar o exemplo de um pênalti. Como você falou, né? Copa do Mundo, e você tem lá aquela pressão, é um momento de decisão. Imagina, você vai cobrar um pênalti ali, você tem uma torcida toda em cima de você. A emoção não é algo que vai te ajudar. Então, o sucesso para um jogador de futebol justamente é nesse momento ele ter a frieza de gerir as emoções e fazer um bom trabalho. Tem uma frase que você fala que eu gosto muito, que é corpo quente. Corpo quente, mente fria. É isso. Entendeu? Isso é muito importante. Muito importante, porque isso vai influenciar todas as áreas da nossa vida, gente. Absolutamente todas as áreas da nossa vida. A nossa área financeira, a nossa área conjugal, a nossa área com os nossos filhos, a nossa área espiritual. E tem algo que é interessante, que é o seguinte, ó. Eu até comentei com você hoje sobre isso, que nossa vida ela é dividida em várias áreas. Você tem várias áreas na sua vida, né? Agora, 3 áreas elas são muito próximas, que é a área profissional, a área financeira e a área emocional. Essas 3 áreas elas estão muito próximas e elas influenciam uma na outra. Então, o aspecto emocional é algo que, infelizmente, muitas pessoas elas não desenvolvem e por isso elas não constroem, elas não performam, não realizam, sabe? Então, existem pessoas que possuem um potencial gigantesco, sabe? São realmente pessoas fora da curva no sentido intelectual, no sentido de capacidade. Mas quando a gente olha para realização, execução, na hora do teste, na hora do desafio, elas acabam não conseguindo por não ter esses recursos. é isso, gente. Pegaram esse tema, inteligência emocional. Se puder, comprem esses livros, comprem outros livros. Se você tá numa fase da sua vida que você tá com muita dificuldade de gerenciar suas emoções e por isso você tem colhido resultados difíceis, procure ajuda. Às vezes uma terapia nessa fase ajuda muito, sabe? Sim. Alguém de fora que vai poder te ajudar. Porque eu acredito que o que Deus tem pra gente é uma vida abundante. Sabe? Eu não acredito que Deus tem pra gente uma vida de fracasso, uma vida de perda, de escassez, de derrota, sabe? E onde a gente tá num poço de emoções sendo levada, sabe, pelo vento. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus tem uma vida abundante, uma vida, lógico, que terão desafios, que terão dificuldades, mas nós seremos
capazes de gerenciar essas emoções, de sermos protagonistas das nossas próprias histórias, Sim. sabe? Então é isso, essa era a mensagem que a gente tinha pra deixar pra vocês hoje. E, amor, maravilhoso. Foi muito bom poder bater esse papo com você hoje sobre inteligência emocional. E o que mais? Último recado que eu quero dizer para quem tá ouvindo esse podcast é que as emoções, elas acabam tendo um efeito de premonição. Não que vá prever algo, mas acaba sendo no sentido de, por exemplo, se você estar com medo ou se você está com uma sensação ruim, por exemplo, num dia que você estava lutando, né? O medo de perder, ele acaba gerando a perda, ok? O medo de se ferir acaba gerando a ferida, entende? Então, tem esse fator. Do mesmo modo que o sentimento de vitória, o sentimento de sucesso, a fé, a esperança, acaba gerando o resultado positivo, a conquista, a realização, entendeu? Então, utilizar as emoções é perceber esse fenômeno, esse fator de que, de alguma forma, o modo como você sente vai determinar os seus resultados. Então, controlar ou administrar, gerir, regular as emoções é uma forma de você garantir o sucesso, garantir a conquista. Isso é muito importante. Adorei. Pegaram? Pegaram? É isso, amor. Que demais, que demais. Quando você falou do tema, eu gostei muito da gente poder trazer esse tema pra galera. Foi ideia do William trazer esse tema. Eu gostei muito, foi demais. Levem esse tema pra casa, conversem. É o que a gente fala, traz pra mesa. Coloquem na pauta de conversa de vocês. E onde a galera encontra a gente, amor? Pra gente finalizar o podcast. Então, você pode acompanhar a gente no Instagram também, né? E em todas as mídias aí de streaming de áudio, né? Você vai continuar acompanhando o nosso podcast. É isso. Nosso Instagram, casamentomilionario.com. Gente, é isso. Até a próxima. Amor, prazer. Demais. Tamo junto. Tchau. Com Deus. Tchau, tchau.